Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Estamos há 9 anos no ar fazendo divulgação científica, tecnológica, de gestão de governo na área de ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós vamos conversar com o Henrique Barandier, arquiteto. Vamos falar sobre as cidades e seus planos. Mais uma bela entrevista no programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, hoje trazendo na pauta a cidade e seus planos. Vamos conversar com o arquiteto Henrique Barandier, que é mestre e doutor em urbanismo, coordenador de projetos no IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na área de desenvolvimento urbano e meio ambiente, onde atua desde 2003. Tem experiência profissional de mais de 20 anos na área de planejamento e projeto urbano, ênfase em política urbana, planos diretores, legislação urbanística, e é pesquisador colaborador do Laboratório de Projetos Urbanos, ProURB, da UFRJ, desde 1996. Atualmente é membro titular do Conselho Estadual do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro. Henrique Barandier, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. É um prazer ter aqui com a gente. A gente que se conheceu aí durante o projeto do novo plano diretor aqui de Maricá, que eu queria até que você comentasse um pouco essa experiência, boa parte dela foi virtual, e vamos falar sobre cidades, planos, cidades inteligentes. Afinal, como é que é feito o planejamento urbano de uma cidade? Olá, Márcio. Prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui nesse programa, podendo trocar ideias sobre as cidades, né? Que é o lugar, né? O ambiente, o espaço onde a grande maioria das pessoas no Brasil vive, boa parte das pessoas no mundo, cada vez mais pessoas vivendo em cidades, e onde se organiza, né, as atividades humanas no mundo contemporâneo. Então, as cidades, certamente, pensar as cidades é pensar as condições, né, da nossa própria existência no planeta. Então, enfim, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode conversar, mas você começa falando, né, perguntando o que é o planejamento urbano, o que é isso. Eu acho que tem uma questão importante da gente ter atenção, que
a ideia, o planejamento urbano ele é ou deveria ser entendido, antes de mais nada, como função de Estado, né? Não é uma função de Estado destinada a promover o desenvolvimento urbano ordenado. O que é isso? Quer dizer, as condições de desenvolvimento urbano equilibrado, inclusivo, que protege os valores da coletividade, que oferece suporte territorial de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades mais diversas, para a plenitude da cidadania. Então, o planejamento urbano é essa função que vai coordenar, que deve coordenar as ações, os investimentos públicos e orientar os investimentos privados no espaço urbano, no território, né, realizando o controle do parcelamento do solo, do uso do solo, da ocupação do solo. A gente está falando de planejamento urbano, a gente está falando da ordenação do território sobre o qual toda e qualquer atividade humana se desenvolve, né? Bom, agora tem as atividades planetárias, interplanetárias, etc. Mas, enfim, aqui no planeta a gente desenvolve na Terra. E sempre tem um pé na Terra, de qualquer modo. Então, a ideia do planejamento urbano tem um princípio fundamental que no Brasil a gente conseguiu construir, que é o da função social da cidade e da propriedade urbana, que é a ideia de que na cidade os interesses coletivos se sobrepõem e condicionam os interesses individuais. Então, é esse conjunto de questões que está em torno do tema do planejamento urbano. Hoje em dia, Henrique, a gente vê as cidades crescendo aí de forma até desordenada, e a gente às vezes sempre cobra: cadê o planejamento? Onde é que está o poder público nesse processo? Onde é que está a população local, né, que deve debater sobre a forma como a cidade se organiza? Então, assim, quais são os instrumentos hoje que a cidade possui para se pensar como cidade? O que tem em termos de legislação, o que é feito efetivamente para que a cidade se pense como cidade? Essa ideia da falta de planejamento, eu não sei, eu acho que ela deve ser relativizada. Toda a construção, ela é antecedida por algum tipo de planejamento, né? Ele pode ser mais, vamos dizer assim, compartilhado, né, com os diferentes atores sociais, eles podem ser mais realizados de forma individualizada, ele pode estar mais atrelado a determinados interesses ou a determinados grupos que controlam, então, essa função de Estado. Então, quer dizer, o planejamento ele pode não ser adequado, ele pode não ser inclusivo, ele pode não ser destinado a oferecer as condições de vida para o conjunto da população, mas para atender determinados interesses de grupos que influenciam com maior ênfase em determinado momento. Mas existe sempre, a gente está falando de algum... Então, o planejamento é um ambiente em que a gente também tem que disputar, né, a sua orientação e a sua condução. Quando a gente fala dos instrumentos, né, quais são os instrumentos do planejamento urbano? Existe um tripé, me parece fundamental, disso que eu chamei a função de Estado, que são as atividades de legislar, licenciar e fiscalizar, que são atividades tipicamente de Estado. É por isso que eu digo que é uma função de Estado. Quando eu falo isso é importante porque essa função de Estado ela não se realiza sozinha, ela depende de recursos humanos e tecnológicos no aparato do Estado, né? Então, a gente tem uma série de leis, né, que estabelecem as condições, critérios para se construir. A princípio, eles deveriam estar expressando como nós devemos construir para ter uma boa cidade. Eu diria que a gente tem uma razoável capacidade no Brasil de produzir leis, de produzir legislação urbanística, né? Essa outra atividade do licenciamento, ele é o serviço
que permite se fazer o controle prévio do que vai se construir. Ou seja, se você vai construir, para construir regularmente na cidade, é preciso, antes de iniciar a obra, obter a licença, né? No caso, no município, né? que é o ente federativo que tem essa competência do licenciamento urbanístico. Para quê? Para se verificar previamente, né, se vai se construir de acordo com a legislação, que seria aquilo que daria as boas condições para construir uma boa cidade, né? Isso tem que ser prévio, porque uma vez construído, eventualmente o dano pode estar realizado. A gente tem, eu acho que aparatos de Estado, de licenciamento, frágeis no Brasil. Temos alguma coisa, temos alguma capacidade, mas é relativamente frágil e tem sido fragilizado nos últimos anos. Nos últimos anos, essa ideia de que o licenciamento é entrave ao desenvolvimento, que é burocracia, que é oneroso, tem cada vez sido mais forte e tem abalado essas estruturas que já não eram assim tão robustas. E o resultado é as cidades com os problemas que nós temos, né, que não são poucos. E na parte da fiscalização, que é essa ação do Estado sobre as coisas realizadas, né, para verificar as condições, se foram feitas corretamente, etc., para coibir a produção irregular. Quer dizer, essa, eu diria que ela é quase inexistente, a nossa capacidade de fiscalização. Todo município tem fiscais e tal, mas com uma capacidade muito baixa de atuação, né? Assim, a gente poderia falar durante muito tempo sobre os instrumentos, porque são múltiplos, mas tem um instrumento que é assim, o principal, até pela definição na própria Constituição Federal, que é o plano diretor, né? Quer dizer, que é o instrumento municipal, o principal instrumento do município para ordenar, para organizar a política urbana, né? Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes no Brasil são obrigados a ter o seu plano diretor atualizado. E você começava falando aí de Maricá, essa experiência que a gente compartilhou juntos, né? Que recentemente passou por um processo justamente de elaboração desse plano, né? Que deve dar as diretrizes para o desenvolvimento da cidade, é um grande guarda-chuva que deve orientar todos os instrumentos das políticas setoriais que incidem sobre o território, a atuação pública nos seus investimentos e também condicionar a ação do setor privado na cidade. Então, esse assim, seria o plano diretor, seria o principal instrumento, mas ele não é uma varinha de condão, ele tem que estar associado a uma série de mecanismos técnicos e sociais para a gente tentar produzir, né, a boa cidade que seria. Hoje tem muita questão da ciência e tecnologia afetando as cidades. Estamos aí com as cidades inteligentes, né? Vamos falar um pouco sobre isso na volta do intervalo. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00.
Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje, nosso entrevistado é Henrique Bandier. Estamos conversando sobre a cidade e seus planos. Na primeira parte da entrevista, Henrique, a gente comentou assim, quais são os instrumentos, né? Como é que há a participação para a questão do espaço urbano, das cidades, pensar a cidade, né? E agora, a parte, a gente vai falar um pouco sobre como é que a ciência e a tecnologia influenciam hoje o processo de organização da cidade. Hoje temos uma pauta muito extensa na área de cidade inteligente. Isso ocorre em paralelo ao planejamento urbano ou é a parte integrante do planejamento urbano pensar uma cidade inteligente? Certamente é parte integrante, né? A ideia da noção de cidades inteligentes, das smart cities, como eu entendo, quer dizer, são conceitos que estão em elaboração, mas ela está ligada toda a questão da inovação, do conhecimento e ao uso das tecnologias, né, na gestão urbana, né? E o uso das tecnologias, sobretudo das geotecnologias, né, tornaram-se absolutamente fundamentais no planejamento da cidade hoje. Quer dizer, a gente tem um avanço do conhecimento e essas ferramentas elas devem ser incorporadas para o melhor planejamento, seja para sistematizar informações que orientam o planejamento, seja para operar as infraestruturas e os serviços urbanos com maior eficiência, seja para monitorar os serviços, ter maior transparência em relação a todos os assuntos que estão relacionados com a gestão urbana, seja dos operadores de serviços, seja, né, dos investimentos públicos, seja na comunicação, seja inclusive na articulação de atores sociais para pensar a cidade. Então, acho que essa correlação ela é extremamente importante, além dessa parte mais assim, vamos dizer assim, do funcionamento do planejamento nesse contexto das cidades inteligentes, também a ideia das cidades sempre como suporte, elas são os principais locais de produção do conhecimento e de avanço e de construção dos saltos tecnológicos, né? Então, a cidade ela tem essa função. Mas, assim, eu diria assim, que as cidades mais inteligentes, nesse sentido, ela teria, certamente tem, maior capacidade de planejamento e vice-versa, né? A cidade também, com maior capacidade de planejamento, ela tem condições de se tornar cada vez mais inteligente, quer dizer, trabalhando esse universo tecnológico a favor de uma produção de uma cidade mais equilibrada, mais inclusiva, mais justa, como a gente falava lá atrás. Mas essa ideia também de cidade inteligente, eu acho que tem sempre um risco que a gente tem que apontar, que é de transformar isso num selo de qualidade, porque tem essas coisas, né? Tem as premiações, a cidade tal é uma cidade inteligente. Às vezes isso, de um lado, eu acho que promove a ideia, mas às vezes pode reduzir, né, uma série de conceitos que estão por trás a uma denominação. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, ainda mais no Brasil. A gente tem uma realidade bem difícil, né? Mesmo nos municípios de porte médio e até municípios grandes, integrantes de regiões metropolitanas, situados em regiões com algum dinamismo, a gente tem uma realidade que, assim, para estar no básico, né?
que a grande maioria dos municípios não possui sequer bases cartográficas atualizadas, digitalizadas, georreferenciadas, que são hoje uma base de informação absolutamente essencial para fazer um bom planejamento. Mas nossa realidade não é das melhores. Na sua visão, Henrique, você já tem várias consultorias na área de planejamento urbano. Quais são os eixos marcantes para uma cidade se organizar? O que ela deveria fazer efetivamente em termos de articulação com o público, gestão pública, identificação sua estratégica? O que uma cidade tem que fazer para se organizar minimamente, na sua experiência? Eu acho que tem uma série quer dizer, num ambiente em que a gente tem um déficit de capacidade de comandar o processo de construção das cidades a partir, né, de um interesse público e coletivo e democrático. Então, acho que a gente tem muito a fazer. A primeira coisa, quer dizer, certamente, é ter a institucionalidade dentro da esfera pública, em particular dos municípios, porque o município, de acordo com a Constituição Federal, é o ente da federação que tem a competência de garantir o adequado ordenamento do espaço urbano, do território, por meio do planejamento, do ordenamento do parcelamento do uso e ocupação do solo. Então, para isso é preciso estrutura, é preciso capacidade institucional para poder lidar com os processos. A gente falava de Maricá. Maricá é uma cidade de porte médio, mas que está dentro de uma região metropolitana, que nos últimos anos teve uma transformação significativa, porque entrou num circuito aí que tem a ver com a economia do petróleo, colocando para aquela cidade processos bastante mais complexos do que ela tinha há poucos anos atrás. Então, isso requer uma capacidade institucional bastante maior, técnica, quer dizer, isso envolve quadros técnicos, envolve recursos tecnológicos, envolve construção de ambientes, de espaços, né, de interlocução com a sociedade, né, nessa perspectiva de um planejamento que deve ser democrático, no sentido de entender que a cidade está em disputa, né? Os interesses em torno da cidade são múltiplos e é preciso ter ambientes onde esses interesses possam ser trocados e, quer dizer, explicitados e para se construir, então, as prioridades de ação. Mas é preciso também reconhecer os desafios reais das cidades que nos colocam, que estão postos hoje para a gente, que tem a ver com uma série de assuntos que muitas vezes eles não têm soluções rápidas, eles precisam começar a ser enfrentados hoje para que a gente possa ter resultados lá na frente num tempo talvez distante. Então tem um problema de agendas, perspectivas dos agentes políticos e a sua capacidade de intervenção nos assuntos e obtenção de resultados. Então, tudo isso tem a ver com planejamento. Henrique, eu te agradecer muito pela entrevista. Assim, eu acho que a gente está precisando muito debater essa questão das cidades, né? Ainda mais hoje, com cada vez mais informação ao nosso redor. Como a gente pode consolidar isso de uma forma mais efetiva para as cidades brasileiras. Né? Obrigado pela sua entrevista. Espero te encontrar novamente aí, aqui no programa Ciência e Movimento ou em outra oportunidade. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Márcio. Foi um prazer. Espero que a gente possa aí estar cada vez com mais gente disposta a pensar os assuntos da cidade numa perspectiva de construir a cidade do século XXII,
que a gente já tem que começar a pensar hoje para fazer frente aos problemas graves que a gente vai ter que enfrentar em relação à questão ambiental, às mudanças climáticas, uma série de desafios que se agregam a uma cidade que já tem uma série de problemas, né? Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Um abraço. Muito bom.